Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem e Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 3 de novembro e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que é a designação do Vem e Segue. O propósito desse canal, dessa mensagem aqui, né, é para que nós possamos estudar juntos, todos os dias, estar em contato com as escrituras. Na Liahona do mês passado, agora de outubro, tem um artigo lá que fala sobre ideias de como estudar as escrituras, né? E é mencionado lá que tem algumas pessoas que não conseguem entender as escrituras lendo as escrituras ali propriamente dita, ou que não gostam muito da leitura. E aí tem 38 ideias ali de como nós podemos estudar as escrituras. E uma das ideias é ir lá no aplicativo, né, da Biblioteca do Evangelho. Você clica lá na escritura e vai aparecer um áudio, né? Você pode clicar naquele áudio e pode ouvir. Dessa maneira você pode ir ouvindo as escrituras, indo até o trabalho, voltando, ou se o trabalho permitir, você pode usar um fone de ouvido ali e ouvir também. Então são maneiras de estudar as escrituras também que são válidas, né? Esse próprio canal aqui, né, no YouTube, esse canal meu aqui, Escola Dominical Brasil, é um meio de nós estudarmos todos os dias juntas as escrituras, tá bom? Essas mensagens que eu compartilho aqui não é nada elaborada, tá bom? Não é nenhuma produção de Hollywood, efeito especial, não é um vídeo editado que coloco na tela aqui as escrituras, né? Ou com fundo de música, alguma coisa assim. Eu não tenho tempo de ficar editando para enviar, porque a minha meta é compartilhar todos os dias. Então eu paro para estudar 1 hora por dia as escrituras, para compartilhar com a minha família a designação do Vem e Segue-me e também com vocês. Bom, então não é nada tão elaborado assim, mas muitas pessoas gostam do jeito simples de compartilhar, das ideias, e muitas pessoas, conforme está na Liahona de outubro, né, elas entendem melhor quando outra pessoa está lendo ou quando outra pessoa está explicando a escritura, né, abre a mente, e isso é uma maneira de você estar recebendo revelação do Senhor também. Então eu convido você a fazer parte desse estudo diariamente aqui comigo. Só deixando bem claro que eu sou muito grato pelos outros canais que compartilham as escrituras também e que fazem de uma maneira elaborada, né? Que colocam auxílios visuais ali, imagens, colocam vídeos para rolar. Né? Então eu sou muito grato por esses canais também. Eu assisto esses canais, acompanho e eu aprendo muito com eles. Outra maneira que eu uso para aprender também são os comentários que vocês mandam para mim no WhatsApp, mandam para mim aqui no meu canal no YouTube, né, os testemunhos, eu aprendo demais, né, vocês não têm ideia, isso é uma troca realmente de aprendizado, eu me edifico muito com as mensagens que vocês mandam, com as palavras de carinho, de bênçãos, né, então muito obrigado. A designação do Vem e Segue que eu vou compartilhar hoje com vocês, está escrita aqui em Mormon, capítulo 8, o versículo 12, primeiro que eu vou ler aqui, tá bom? Aqui é Moroni falando e ele diz o seguinte: aqueles que receberem este registro e não o condenarem por causa das imperfeições que contém, conhecerão coisas maiores do que essas. Eis que eu sou Moroni, e se fosse possível, dar-vos-ia a conhecer todas as coisas. Bom, então aqui Moroni ele deixa claro, falando, ó, existem imperfeições, tá bom, dentro das escrituras, mas que nós não devemos condenar essas imperfeições. Se nós não condenamos essas imperfeições, nós vamos receber coisas maiores do que essas, né? Aí a gente pode pensar, mas tem falhas dentro das escrituras, algumas imperfeições, né? Vamos ler o versículo 17 aqui, o que Moroni ele está dizendo. Ele diz assim: e se há falhas, serão falha dos homens. Vou ler de novo. E se há falhas, serão falha de um homem, mas eis que não conhecemos falha alguma. Ou seja, se existe algum tipo de falha dentro das escrituras, é falha de um homem ao escrever ali, né? Mas ele mesmo não conhece falha alguma, até porque se ele conhecesse, ele se esforçaria para corrigir aquela falha, né? Para que nós pudéssemos ter uma obra perfeita mesmo, né? Então, eu queria dizer para vocês que a Bíblia, o livro de Mormon, eles não são editados pelo Senhor. O Senhor não foi falando palavra por palavra e eles foram escrevendo, né? O Senhor dava a revelação e
os profetas iam escrevendo aquelas revelações. Ou ordenava ele a escrever a história desse povo, e aí eles escreviam as histórias, os testemunhos, as experiências que eles tiveram, as respostas que eles tiveram com Deus. Então, nessa parte aqui, quando o Moroni está falando se a falha é falha de um homem, ele está falando que a obra, as escrituras são verdadeiras, que nós não devemos condenar a palavra de Deus por causa das imperfeições dos homens que escreveram as escrituras. Ele continua falando aqui, ó. Não obstante, Deus conhece todas as coisas. Portanto, aquele que condena, que tenha cuidado para não se expor ao perigo do fogo do inferno. Ou seja, condenar a palavra de Deus por causa de quem escreveu, né? Por causa das imperfeições daquele que escreveu ali. Aliás, nós todos somos imperfeitos, né? Imagina que eu sou presidente do COR, eu tenho minhas imperfeições, e às vezes quando eu vou agir no meu chamado ali, eu posso cometer algum equívoco, né? Magoar alguém. Então, dentro daí nós temos vários, tem bispo, presidente de estaca, todos nós somos pessoas imperfeitas tentando fazer uma obra perfeita, que é a obra do Pai Celestial, né? Então, no capítulo 9, no versículo 31, é bem interessante também, porque ao mesmo tempo que ele fala que nós não devemos condenar a obra, né, por causa das imperfeições dos homens, ele fala que também nós não devemos condenar aqueles que escreveram. Aliás, nós devemos ser gratos por Mormon, por Moroni, por todos os profetas que se esforçaram em escrever, fizeram a vontade do Senhor aqui, né? Olha o que ele diz aqui sobre não condenar também as pessoas. Não me condeneis em virtude de minha imperfeição, nem a meu Pai por causa de sua imperfeição, nem aqueles que escreveram antes dele. Mas dai graças a Deus por ele vos ter manifestado nossas imperfeições, para que aprendais a ser mais sábio do que nós somos. Então veja que interessante a maneira que ele coloca aqui. Eu já li o livro de Mormon várias vezes, né? Chegou uma hora que eu parei de contar quantas vezes eu li assim de capa a capa, né? Eu cheguei a ler 8 vezes e depois eu não contei mais, né? De capa a capa o livro de Mormon. E nessas vezes que eu lia, às vezes eu achava que tinha alguns erros assim, e a verdade não era. Por exemplo, na parte que Leí, ele está falando ali, eis que tinha um rio de água, né? Eu ficava pensando, mas como isso, rio de água, né? Existe um rio que não tem água? Se não tiver água, não é rio, né? Parece aquela frase de subir para cima, né? Não dá para subir para baixo, como assim, né? Então, e depois eu descobri, né, que na linguagem deles, o que significava? Um rio de água significava um rio de água contínua, ou seja, não um rio que tem certas estações. Tem rio que só tem água em certas estações, né? Quando derrete o gelo, assim por diante. Então, ou quando tem chuva, tem um rio ali. E eu não sabia desse tipo de palavra, né? Que um rio de água. Então eu ficava pensando que era algum erro ali. E não era, né? Era realmente a cultura, o jeito, e eu não tinha esse conhecimento. Eu queria compartilhar com vocês algo que Mormon, quando ele estava traduzindo não, fazendo um resumo das placas aqui, ele cometeu uma pequena imperfeição, né? Nada que comprometesse a obra, mas na hora mesmo já dá para ver que ele corrige. Eu queria compartilhar com vocês para vocês verem que legal aqui, né? A maneira que ele fez. Então em Alma, capítulo 24, versículo 19. O que está acontecendo aqui? Ele está relatando, né? A parte em que os Lamanitas eles se converteram e eles enterraram, né, suas armas de guerra. E aí, olha só a maneira que ele colocou o versículo 19. Eu vou ler aqui, diz assim: E assim vemos que quando esses Lamanitas foram levados a conhecer a verdade e a nela acreditar, mantiveram-se firmes e preferiam sofrer até a morte a pecar. E assim vemos que enterraram suas armas de paz, ou melhor, enterraram as armas de guerra em favor da paz. Então, quando ele estava escrevendo aqui, não é igual hoje, né, que nós escrevemos aqui no computador, é só apagar a palavrinha ali e escrever de novo, que tem um corretor de texto, ou até mesmo na caneta, né, que tem não tem borracha para apagar ali, não era lápis, não tem aquele
aquele branquinho para passar por cima ali e escrever uma nova palavra ali, né? Então, quando ele estava escrevendo, ele escreveu a seguinte palavra aqui nesse versículo, né? Que eles enterraram as suas armas de paz. Nesse momento ele deve ter parado para pensar, olha, eu acho que quem estiver lendo não vai entender isso, né? Enterraram suas armas de paz. E aí então, ao invés de derreter a placa ali e começar tudo de novo, isso era muito trabalhoso. Então ele pegou e acrescentou outras palavras, né? Ele pegou e acrescentou, ou melhor, né? Ao invés de enterrar suas armas de paz, ou melhor, enterraram suas armas de guerra em favor da paz. E então ele fez uma correção ali no próprio texto ali para melhor nos entender. Então são pequenas imprecisões, nada que vai comprometer a obra. Eu sei que o livro de Mormon é a palavra de Deus. Bom, eu sou muito grato pelo trabalho dos profetas, né? Mormon, Moroni, da Bíblia também, Mateus, todos os profetas, apóstolos que se esforçaram para fazer a vontade do Senhor, e hoje nós temos as escrituras tão facilmente em nossas mãos. Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. Eu também diariamente eu comento algumas imperfeições aqui. Por exemplo, no vídeo de ontem eu estava falando aqui Mormon, o livro de Mormon, capítulo 7 e 8, quem escreveu foi Mormon, e já o capítulo 9 tinha sido Moroni. E hoje, ao estudar, eu já vi que quem escreveu o capítulo 8, né, também foi Moroni. Então acontece algumas imperfeições assim, mas nada que comprometa ou nos desvie do que é errado, né? Nos desvie para o caminho errado. Então eu deixo essa mensagem, continue acompanhando essa escritura aqui, o estudo das escrituras comigo diariamente. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.